bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros. E no Babi Talk de hoje nós vamos falar sobre um especial de Dia das Mulheres, né? O mês das mulheres, né? Não estamos hoje especificamente no dia 8 de março, que foi Dia Internacional das Mulheres, né? Mas ainda estamos dentro do mês de março e eu queria comemorar junto com vocês. E por isso, dessa vez, a gente vai conversar sobre algumas autores e personagens. Não são todas aqui, tá bom, gente? Mas são algumas personagens que eu admiro muito dentro da literatura. E por isso eu queria trazer personagens e autores mostrando pra vocês, tá conversando um pouquinho sobre elas e a minha admiração por que eu trouxe elas para especificamente para esse vídeo. E principalmente porque este é o mês das mulheres. Então, bora lá, meu povo! Primeiro, é uma autora que eu gostaria de falar, que é a Agatha Christie, que é uma mulher que ela se destacou muito dentro da área do mistério, do suspense, né? A ponto de se tornar, e o livro não quer ficar em pé, meu Deus, pronto. Também, né, eu peguei logo o livro A Casa Torta, né? Então o livro também tem que ficar meio torto. Enfim, só para representar aqui. É uma autora que se destacou tanto no gênero, dentro do gênero, a ponto de se tornar, que ela é considerada hoje em dia, a rainha do mistério. Então ela é uma autora, uma pessoa que eu passei a admirar muito, principalmente porque eu gosto muito da escrita dela. Eu meio que fiz uma meta pra vida, né, de todo ano ler pelo menos um livro da Agatha. Claro que ela tem aí livros pra me ler por anos mesmo, né, porque tanto que essa mulher publicou. E até agora, até o momento, eu não tive um livro dela que eu diga assim, nossa, é ruim, sabe? Até tava conversando com uma amiga minha esses dias, eu postei que eu tinha terminado um livro da Agatha e ela falou assim, nossa, essa mulher não tem livro ruim, sabe? Todos os livros dela são maravilhosos. Claro que tem um ponto ou outro que a gente pode até não gostar tanto, mas não tem aquele padrão baixo, sabe? Então é sempre elevado. Uma mulher fora do seu tempo, genial, que escreveu livros e livros à torta e à esquerda, que até hoje encanta muitos leitores. Então, ela é uma autora que eu admiro demais. Vamos pro próximo? Dessa vez é uma personagem, eu trago para vocês a Jane Eyre, da Charlotte Brontë. A Jane, eu já falei aqui em algumas outras oportunidades, é o tipo de personagem que me inspirou e me inspira a ser uma pessoa melhor. Ela poderia, na situação em que ela se encontrava ali, ter se deixado levar, né? Mas ela teve uma firmeza muito grande de caráter. E isso pra mim é admirável, quando a pessoa ela tem a opção, né, de ceder a algo que ela queria muito, mas por conta dessa firmeza de caráter ela não cede. Então eu fiquei pensando muito nisso, né? Assim, poxa, numa situação semelhante, o que eu faria? E se eu me visse numa situação semelhante, eu gostaria de tomar a mesma decisão que a Jane toma. Depois ela tem as consequências positivas na vida dela, ela tem um final feliz, ela tem uma história de amor bonita, mas num determinado momento em que ela poderia adiantar isso, mas de uma forma não positiva, não muito correta, né? Ela decidiu não fazer. Então, pra mim, essa firmeza de caráter, essa ousadia, né, essa força dela me fez admirá-la muito e é uma das minhas personagens favoritas de todos os tempos. Eu não me canso de dizer isso. Jane Eyre. O próximo que eu queria falar pra vocês é uma autora também, é a Nora Roberts. Eu trouxe o livro Álbum de Casamento aqui pra vocês, para ilustrar, mas é a autora, é a Nora. Eu gosto muito da Nora. Por que eu trouxe ela especificamente dessa vez? Porque ela foi uma autora que me acompanhou durante a minha adolescência. Eu não tinha muitos livros em casa e eu tenho a minha melhor amiga, que é a Marina. A Marina, ela sempre foi fominha de livro, ela gastava muito com livros, né? Ela optava por comprar livros. Sempre foi um prazer para ela. E eu gostava muito de ler, né? O tanto que a paixão pelos livros fortaleceu muito a nossa amizade. E assim até hoje. Então, a gente tem essa paixão muito grande pelos livros. E ela tinha muitos livros na Nora, porque a mãe dela já lia. Então, ela tinha muitos e muitos livros e ela começou a me emprestar alguns dos livros da Nora. Depois eu comecei a comprar os meus também.
Então, a Nora, ela me acompanhou durante a minha fase de adolescência, lá nos meus 15, 16 anos, até um pouco mais jovem do que isso. E eu fiquei fascinada pela autora. Ela escreve também, assim, a rodo, ela tem várias séries. Não é que eu ame todos os livros dela, mas eu tenho muito mais questões positivas dos livros, né? Muito mais notas positivas dos livros dela do que negativas. Eu lembro que na minha adolescência eu li ela tem muitas histórias que se passam na Irlanda, que por causa da Nora se tornou um dos países que eu quero muito conhecer, que eu me apaixonei pela paixão que ela tem pelo país, né? E eu lembro de em vários momentos, né, estar deitada na minha cama, perto da minha janela, lendo um livro da Nora e ficar sonhando acordada comigo lá na Irlanda, passeando por aqueles lugares e vivendo as fantasias, né, que os personagens dela viviam. Então ela fez eu me apaixonar muito, tanto por romances quanto por fantasia. E é por isso que a Nora Roberts é uma autora que eu amo e sou encantada até hoje por ela. O próximo também é uma personagem, que é a Tatiana de Cavaleiro de Bronze. A Tatiana, inclusive a Paulina Simons, é uma escritora que também, por causa dessa série, ela se tornou uma das minhas favoritas. Essa série é uma das minhas favoritas. A Tatiana é aquela personagem também admirável pela força dela. Ela toma decisões num período extremamente difícil, que foi o da Segunda Guerra Mundial. Ela era uma russa e vivia ali em Leningrado e era a filha mais jovem, né? E aquela menina que era magrinha, franzina, que ninguém dava nada por ela, que assim, todo mundo acreditava, ela vai ser a primeira a morrer, né? Em caso de qualquer coisa que aconteça conosco, ela vai ser, infelizmente, a primeira a morrer. Mas ela é a sobrevivente e ela faz de tudo pela família dela. Ela passa poucas boas e ela enfrenta. Ela tem uma coragem, uma disposição. Ela não tem... Pra ela não tem tempo ruim. E ela vai mesmo atrás daquilo que ela acredita. Ela se esforça. Gente, é admirável o que essa menina faz. Ela é uma menina quando começa o livro. E ela vai passando por essa evolução até se tornar uma mulher, e uma mulher com uma força absurda, com um caráter absurdo, que é encantador dentro do livro. Então eu sou apaixonada pela Tatiana. Ela pra mim é extremamente admirável. Claro que ela não é perfeita, ela tem umas decisões ali, às vezes meio infantis e tudo mais, mas sinceramente, pessoas mais velhas do que ela dentro do livro são muito mais infantis. Então Tatiana é perdoável em comparação com outros. Então ela é uma das minhas personagens favoritas e definitivamente uma mulher que eu admiro muito. Próximo é uma autora que eu conheci há pouco tempo atrás, tem poucos anos, que é a Robin Hobb, da autora de O Navio Arcano. Ela virou referência pra mim no quesito de fantasia. Esse livro aqui, gente, ele é gigantesco e essa mulher, ela escreve de uma forma incrível, incrível. É uma decepção não ter todos os livros publicados aqui no Brasil, dessa série, né, Os Mercadores de Navios Vivos, deveria ter sido publicado, é uma verdadeira decepção, mas é incrível esse livro e me fez admirar muito essa autora por causa da forma como ela escreve. Eu fico pensando assim, se eu for escrever um livro na vida, coisa que eu pretendo talvez fazer um dia na minha vida, e se for uma fantasia, eu quero escrever com tanta riqueza de detalhes e tanta qualidade quanto essa mulher escreve. Então, pra mim, ela se tornou uma referência no quesito fantasia, que é um dos meus gêneros favoritos. Eu amo livros de fantasia. Eu acho que eu gosto mais de fantasia do que de romance. E ultimamente eu tô numa fase bem de fantasia. Então, pra mim, é admirável. Então, ela se tornou também uma referência dentro da literatura fantástica. Sério, se você não leu O Navio Arcano, você tá dando mole. Se você não leu nada da Robin Hobb, você está dando mole. É incrível, de verdade. E por último, pra mim, é também mais uma autora, que é a Amy Harmon. A Amy é uma autora que até pouco tempo atrás eu não tinha dado menos do que 5 estrelas pra ela.
O último livro que eu não... Acho que eu não tava muito na vibe, eu não curti muito não. Mas a Amy, ela... Opa, o livro tá... Deixa eu botar aqui. Deixa eu encaixar ele, abrir aqui pra ele não cair. Pronto, agora não cai. A Amy, ela... Pra mim, ela é relevante em que sentido? Principalmente. É uma autora que sabe contar muito bem uma história e não precisa ser apelativa. Ela não precisa apelar para determinados opções narrativas mesmo para escrever um enredo bom, para escrever uma história boa, para nos encantar, sabe? E ela faz isso com uma qualidade absurda. Esse livro aqui ele é lindíssimo. Tem outros também lindíssimos que se trazem temas super relevantes e ela consegue colocar ali de uma forma tão delicada e tão profunda que mexe com a gente. Então ela não é uma autora, até assim, a maior parte dos livros dela não são apelativos, tem sentimento, tem profundidade, trazem questões importantes, mas não são tão pesados, entendem? Então é uma autora que eu amei ter conhecido, conheço ela já tem bastante tempo e ela sempre foi admirável para mim. Então ela é uma figura que se tornou aí uma autora que é admirável pela sua escrita e pelo que ela faz dentro dos seus livros e por me encantar com a escrita dela. Então, é isso, gente. Esses são os autores aqui, as autoras, né, que são admiráveis e personagens admiráveis que eu queria trazer para vocês. Tem muitos outros que eu poderia citar aqui, olhando na minha estante, que falam sobre, que são profundos, que tem uma narrativa maravilhosa, mas dessa vez eu selecionei só esses. Talvez no ano que vem eu traga outros autores, mas sempre exaltando a qualidade de tantas mulheres que escrevem tão bem, tanto no Brasil quanto fora dele, e nos inspiram. Então, nesse mês das mulheres, só parabenizar a todas as mulheres, né, porque incríveis, nós somos incríveis. Então você que está assistindo a esse vídeo, você, mulher, feliz mês, não só um dia, mês, ano, que nós somos incríveis, nunca se esqueça disso. Um beijo enorme para vocês, muito obrigada por me acompanhar até o final deste vídeo. Lembrando que cada um dos livros que eu citei aqui, eu vou deixar um link de compra, se tiver resenha lá no blog também vai estar o link. E o link de compra na Amazon, comprando qualquer um dos livros ou qualquer outro item através do meu link, uma porcentagem vem pra gente e ajuda o canal, certo? Não esqueça de se inscrever clicando no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. Em breve, muito em breve mesmo, eu volto com muito mais pra vocês. Um beijão e tchau, tchau!